ajudando, tá? Convido os irmãos que estejam aqui com a gente. Porém, se não vier os irmãos, mas nós vamos nos comparecendo, né? Mas o bom é que a gente convide no final de tudo aqui a gente vê belíssimas festas. Pessoas se rendendo aos pés de Cristo, sempre cheio, né? O livro de Êxodo capítulo 20. Você do canal, seja bem-vindo, tá? Mantém. Que Deus continue te abençoando, te guardando, te protegendo. Convido você também do canal a abrirmos as nossas Bíblias em Êxodo capítulo 20. Acho que o microfone está com som, né? Êxodo capítulo 20, está bem? Êxodo capítulo 20, versículo do 8, de 8 a 11. Amém? Amém também. Então nós vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Senhor, estamos agradecidos por suas bênçãos e misericórdias. Sabemos que o Senhor é um grande para conosco. A questão do perdão, sabemos que o Senhor nos perdoa, nos dá um abraço de perdão. Muito obrigado, Senhor. E nesse momento, Senhor, já na certeza de que fomos perdoados pelo Senhor, a tua palavra está aberta. Então, Senhor, abre a nossa mente, o nosso coração, para aprendermos mais e mais a tua palavra. Não só aprender, como também pôr em prática. Nos ajuda em nome e por amor de Jesus. Amém. Amém. É o livro de esse aqui, pelo jeito, é bater a Bíblia. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo o que neles há. E ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Então Deus em 6 dias trabalha e faz toda a tua obra, mas o 7º dia, Deus dá nome, é o sábado do Senhor. Nesse dia não faça nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu animal, ninguém. A Bíblia diz que ninguém deve trabalhar nesse dia. Mas como, digamos assim, eu decido agora, digamos que eu não seja adventista, e eu decidi guardar o sábado. De que hora a que hora eu guardo o sábado? De quando e quando é que começa o dia? Você já ouviu dizer que começa à meia-noite? Tanto é que o ano novo é da meia-noite, não é isso? Não, mas as pessoas comemoram meia-noite. Vamos ver. Hã? Pelo calendário do povo Vamos ver aqui o calendário bíblico de quando e quando é que começa o dia. Levíticos capítulo 23. Levíticos capítulo 23. Levíticos capítulo 23, o versículo 32. Acho que a gravata está me incomodando hoje. Porque eu acho que apertou o pescoço. Eu não gostei da minha esposa apertando meu pescoço. Você gostou, hein? Eu não gosto muito de dar uma, sei lá. Então, irmãos, Levíticos 23, 32. Sábado de descanso solene vos será. Então afligireis a vossa alma aos 9 do mês, de uma tarde a outra tarde celebrareis o vosso sábado.
meia-noite, nada se começa da metade. Sabe por que foi colocado desse modo, começando da meia-noite? Isso é um plano satânico. Porque se você decide, eu quero guardar o sábado, e você começa da meia-noite, você já está transgredindo. Porque mesmo você sendo sincero, não estou duvidando da sinceridade de ninguém. A Bíblia diz que é de um pôr do sol ao outro pôr do sol. E se eu começar da meia-noite, olha aí o restante aqui atrás. Eu já transgredi sem menos ter consciência daquilo. Ainda bem que Deus não leva em consideração o tempo da ignorância. Se a pessoa teve o coração sincero, não, mas eu vou guardar. Começou guardando da meia-noite, porque foi o que aprendeu, então Deus não leva em consideração. Mas depois que a gente sabe, agora a gente vai fazer diferente, aí a gente pega. Aí vai acontecer coisas. É de um pôr do sol ao outro pôr do sol. A Bíblia sempre diz, houve tarde e manhã, o primeiro dia, houve tarde e manhã, o segundo dia, de um pôr do sol ao outro pôr do sol. Mas muitos dizem assim, não, mas é só do monte para frente que foi dado os mandamentos. Vamos lá no livro de Êxodo novamente. Antes do monte, Êxodo capítulo 16. Êxodo capítulo 16. Versículo 4. Êxodo 16, versículo 4. Êxodo 16, versículo 4. Só não pode dizer choro. É Êxodo mesmo. Êxodo 16, o verso 4. Êxodo 16, versículo 4. Amém, amém, amém. Misericórdia, amém. Amém para você do canal, para mim. Amém. Diz assim, ó. Então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover do céu pão, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu ponha à prova se anda na minha lei ou não. Deus colocou o povo à prova antes de chegar no monte. Ele falou, eu vou colocar o povo à prova se anda na minha lei ou não, se eles estão obedecendo ou não, se eles têm o coração voltado para mim ou não. Aqui no versículo 18, versículo 18, do mesmo capítulo, Deus disse que ia fazer chover do céu pão, que era o maná, e era para colher a porção do dia. Olha, Deus ensinando como guardar o sábado dele. O verso 18 diz, porém, medindo com gomer, não sobejava ao que colhera muito, nem faltava ao que colhera pouco, pois colheram cada um quanto podiam comer. O verso 20, eles porém não deram ouvido a Moisés, e alguns deixaram do maná para a manhã seguinte, porém deu bicho, cheirava mal, e Moisés se indignou contra eles. Colhiam-no, pois manhã após manhã, cada um quanto podia comer, porque em vindo o calor se derretia. Cada um colhia a porção do dia, não podia deixar para outro dia. Deus mostrando, eu estou no controle. Digamos que no domingo colhia a porção, digamos que na casa da irmã Eliette, digamos que seja 4 pessoas. Então 4 pessoas na casa da irmã Eliette, ela ia colher a porção para 4 pessoas, a porção diária para 4 pessoas. Se ela crescesse o olho e dissesse, eu vou colher mais, o que era que acontecia? Estragava, cheirava mal, dava bicho. Aí eles continuaram. Uns escolheram assim, uns cresceram o olho, tranquilo, né? Obrigado.
Uns cresceram o olho, aí o que aconteceu? Estragou. E aí Deus usou Moisés para Moisés dar uma chamadinha neles. Moisés chamou eles: olha, não é dessa forma, é assim. Aqui o verso 21 dizia: colhiam-no, pois, manhã após manhã, cada um quanto podia comer, porque em vindo o calor se derretia. O verso 22: ao sexto dia colheram pão em dobro, 2 búmeres para cada um. E os principais da congregação vieram e contaram-no a Moisés. Respondeu-lhes ele: isto é o que disse o Senhor: amanhã é repouso, o santo sábado do Senhor. O que quiserdes cozer no forno, cozei-o, e o que quiserdes cozer em água, cozei-o em água. E tudo o que sobrar, separai, guardando para a manhã seguinte. Nos outros dias, digamos no primeiro dia da semana, se colhesse, além da quantia da porção diária, estragado. Aí, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, se deixasse para um outro dia, estragado. Quando chegava na sexta-feira, agora Deus disse: olha, agora você vai colher pão em dobro. Colha pão em dobro. Digamos que se fosse 4 búmeres para cada família, agora era para colher 8 e deixar para o outro dia. E aqui no verso 24 diz: e guardaram-no até pela manhã seguinte, como Moisés ordenara, e não cheirou mal, nem deu bicho. Um detalhe: não tinha geladeira. Nos outros dias, mesmo se tivesse geladeira, podia ter colocado no gelo que colocasse, estragado, porque Deus estava dizendo: não, então não tem gelo que vai consertar. Deus disse: não faça, então eu não faço. Se deixasse para outro dia, ainda que tivesse o gelo que tivesse, estragado. Mas quando chegava no sábado, na sexta-feira, colhia em dobro. Se deixasse, colhia em dobro. Se deixasse para o outro dia, o que acontecia? Na sexta-feira, colhia em dobro, deixasse para o outro dia, o que acontecia? Está ótimo para comer. Estava intacto. Não era preciso colocar em gelo, não era preciso fazer nada disso. Deus mostrando: eu estou no controle, sou eu quem te sustento, sou eu quem sustento Israel. Só que aí tem um detalhe: nos outros dias, podia ir atrás que tinha, Deus mandava, né? No domingo, Deus mandava, na segunda, terça, todo dia Deus mandava. Mas quando chegava no sábado, se eles fossem atrás, encontravam. Vamos lá no verso 27. O verso 26. 6 dias o colhereis, mas o 7º dia é o sábado, nele não haverá. Não adiantava ir atrás do sábado, porque não tinha. Deus advertiu eles: olha, 6 dias vocês podem ir colher, que vai ter, mas no 7º dia não vão, porque não terá. O verso 27 diz: ao 7º dia saíram alguns do povo para o colher, porém não o acharam. Verso 28: então disse o Senhor a Moisés: até quando recusareis guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Deus se indignou com o povo, porque estavam negligenciando o mandamento do sábado. Não era para ir atrás do maná, por quê? Porque não tinha. E eles desobedecendo foram. O que era que eles mereciam agora? O que eles mereciam? A morte. Sim. O salário do pecado,
pecado é a transgressão, o salário do pecado é a morte. E eles mereciam a morte. E por que foi que eles não morreram? Outro detalhe, teve um homem que foi catar lenha no sábado. O que aconteceu com aquele homem? Não lembra? Ele foi morto porque catou lenha no sábado. E esse povo, por que eles não foram mortos? Será 2 pesos e 2 medidas? O que é que vocês acham? Espera aí, é muita injustiça de Deus, não é isso? Deus é muito injusto, né? Esse grupo aqui, desse lado, foram catar maná, transgrediu a lei e mereceu o quê? A morte. Mas eles não morreram. Já esse grupo aqui, eu estou falando porque aquele homem foi fazer. Esse grupo representa aquele homem. Foram catar lenha. Pegaram e mataram. Que Deus é esse? Não parece 2 pesos e 2 medidas? Só que agora você vai entender. Por que que esse grupo não morreu? O livro de Números capítulo 15. Números capítulo 15, abra sua Bíblia, vamos lutando devagarinho e a gente consegue. Números capítulo 15. Você vai entender por quê. Você no canal vai entender por que uns colheram maná, foram atrás de colher maná no sábado e não encontraram. E eles mereciam a morte. E por que eles não morreram? E o outro estava buscando cavaco de pau, catando lenha. E o que aconteceu com ele? Foi morto. Números, o capítulo 15, verso 27. Começando do verso 27. Números capítulo 15, começando do verso 27. Se alguma pessoa, Números 15, começando do verso 27. Se alguma pessoa pecar por ignorância, apresentará uma cabra de 1 ano como oferta pelo pecado. O sacerdote fará expiação pela pessoa que errou, quando pecar por ignorância, perante o Senhor, fazendo expiação por ela, e lhe será perdoado. Aquele povo, eles não morreram por quê? Eles estavam em fase de aprendizado. Deus estava ensinando eles. Deus se indignou, é lógico que Deus se indignou com eles. E para que eles não morressem, o que foi necessário? O sacerdote, se alguma pessoa pecar por ignorância, o sacerdote apresentava uma cabra. Eles levavam a cabra, o sacerdote fazia expiação pelos pecados deles e eles eram perdoados. Isso aconteceu. E eles fizeram. Eles estavam pecados por ignorância. Sabe quem eles eram? Eles eram egípcios. Eles nasceram onde? No Egito. Com 400 anos, o povo receberá a promessa, foram para o Egito, ali morreram eles, todos aqueles que receberam a promessa, morreram, e vieram as nações, e mais nações, vindo deles, as descendências deles, eles já eram egípcios de nascimento. E agora Deus estava ensinando eles, olha, se vocês errarem, agora nós vamos ter o quê? Sacrifício aí que aponta para o advogado, Cristo Jesus, que vem, o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo, que vai derramar o sangue por vocês. É por isso que quando eles pecaram, levaram a cabra, que era para derramar o sangue, sem derramamento de sangue, não tinha perdão. Tinha que derramar o sangue, derramou o sangue ali daquela cabra, que representava o sangue de Jesus,
E assim eles foram perdoados. E agora, por que aquele homem não foi perdoado? O que no sábado catou lenha. Vamos lá no verso 29. Para quem era que servia essa lei? Para o natural dos filhos de Israel e para o estrangeiro, que no meio deles habita. Tereis a mesma lei para aquele que pecar, para aquele que isso fizer por ignorância. O verso 30. Mas a pessoa que fizer alguma coisa atrevidamente, quer seja dos naturais, quer dos estrangeiros, injuria ao Senhor, tal pessoa será eliminada do meio do seu povo, pois desprezou a palavra do Senhor e violou o seu mandamento. Será eliminada essa pessoa e a sua iniquidade será aquele homem, ele foi atrevido. É mais ou menos assim, eu vou ver o que acontece. Você também que era errado, mas a gente vai experimentar, né? Sim, ele tinha bem consciente. Eu vou ver o que acontece, eu vou ver se morre mesmo. Foi isso que aconteceu com ele. E aí olha o que aconteceu aqui no verso 32. Estando, pois, os filhos de Israel no deserto, acharam um homem apanhando lenha no dia de sábado. Os que o acharam apanhando lenha, trouxeram a Moisés, só que aí, trouxeram a Moisés. Eles mataram esse homem? Mataram? Eles trouxeram para Moisés, eles não mataram o homem, sabe por quê? Dando continuidade. O verso 34. Meteram-no em guarda, porquanto ainda não estava declarado o que se lhe devia fazer. Eles não sabiam nem o que fazer com o homem. Eles não sabiam o que tinha que fazer com ele. Não, coloca aí em guarda, nós vamos esperar a resposta de quem? De Deus. Vamos dar uma segurada ali. 8h21, dá tempo a gente fazer todo o fechamento, tá? Vamos lá. Colocaram ele em guarda. Vamos fazer essa divisão bem. Para lá um quarto, colocaram ele lá. Para cá o outro quarto. Qualquer que transgredir a lei do Senhor merece o quê? Merece morrer. O grupo que transgrediu do sábado, eles não morreram porque ofereceram o sacrifício, a cabra. Derramou o sangue que representava o sangue de Cristo. Esse outro homem não ofereceu nada, então colocaram ele em guarda. Não sabia o que tinha que fazer com ele. Ficaram esperando uma resposta divina. Vamos chegar numa pessoa que transgrediu a lei. Quem era essa pessoa? Ele era um rei. Ele adulterou, ele matou. Quem foi esse? Ele adulterou, ele matou. Ele estava no palácio, ele viu uma mulher tomando banho, uma mulher muito bonita, e ele mandou chamar aquela mulher e ele possuiu aquela mulher. E aí depois mandou buscar o servo dele porque a mulher estava grávida. E aí ele pegou, a gente fez uma carta. Ele primeiro mandou ele ir para casa. Olha, vai para casa, para tua casa, fica lá na tua casa. E esse servo era tão fiel que falou: eu não vou para casa porque o povo que estava comigo, que eu estava lutando com eles, estava na guerra. Dormiu na escadaria. Esse rei pegou, fez uma carta, entregou na mão dele, do servo dele, falou: leva lá para o comandante. Quando ele chegou no comandante, o comandante leu, era a sentença de morte de quem leu. Ele foi tão fiel que ele nem leu. Eu não sei também se ele sabe ler, mas ele foi tão fiel que ele não leu. Entregou na mão do comandante. O comandante leu aqui, ó, na batalha, põe ele na frente e recua todo mundo e deixa ele morrer. Quem foi esse? Davi fez isso. Aí o que aconteceu?
colocou Davi, coloca Davi agora em guarda também. Esse Davi guarda lá, e Davi guarda aqui. Todos esperando a resposta de onde? De Deus. Olha o que aconteceu, olha o que Davi fez. Vamos lá no Salmo. Deixe marcado aqui, deixe marcado o livro de Números. Salmo 51. Salmo 51. Salmo 51. Olha o que veio de Davi. Salmo 51. Amém? Salmo 51. Salmo 51. Amém. Abra sua Bíblia em Salmo 51. Olha aqui que tem aqui, ó. Compadece-te de mim, ó Deus. Davi estava em guarda, porque Davi transgrediu a lei. O salário do pecado é a morte. O peso que tinha no adultério de Davi, tinha também na guarda do sábado, porque o outro não estava lá em guarda, o outro aqui também estava. E detalhe, Deus faz acepção de pessoas? Não, ele era um rei. Olha, ele era um rei, ele era para ser isento disso, não é? Mas ele não é isento. Todo mundo na presença de Deus é igual. E agora um rei aqui desse lado esperando a morte e o outro lá esperando a morte. Só que agora olha o que vem do rei. Começando no verso 1: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Olha o que ele diz: eu sei o que foi que eu fiz. O rei dizendo: eu sei o que foi que eu fiz. O verso 4 diz: pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que será tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Em outras palavras, Senhor, se eu morrer, eu sei que o culpado fui eu. Mas agora ele diz, ele vai agora para o Senhor agora. Diz assim, ó, o verso 7: purifica-me com ensopo e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Primeiro ele reconheceu: eu sou pecador, eu mereço a morte. Mas agora ele vai para Deus: Senhor, purifica-me. Agora o verso 10 diz assim, ó: cria em mim, ó Deus, o coração puro e renova dentro de mim o espírito e na palavra. Esse espírito é um caráter. Renova dentro de mim o espírito inabalável, um caráter inabalável. Meu caráter, ele é oscilante. Olha o que ele fez. Ele se derramou aos pés de Cristo, é por isso que ele é considerado segundo o coração de Deus. Vamos ver a resposta de Deus para ele? Ele estava em guarda, não estava esperando a morte? O livro de 2 Samuel 12, 13. 2 Samuel, capítulo 12, versículo 13. Desmarca o salmo. Hã? Desmarca o salmo. Pode desmarcar aí. 2 Samuel. Agora vamos ver a resposta de Deus para o pecador arrependido, independente do pecado. 2 Samuel 12, verso 13. Samuel, capítulo 12, versículo 13. Natã foi lá e falou Natã foi lá e falou pro rei. O rei isso aqui é porque é ao vivo, tá? Então Natã foi lá e falou para o rei. Natã, ele era para ele ter chegado assim: olha, você está em pecado. Mas Natã não fez isso. A verdade não deve ser dita de qualquer jeito, assim, pá, na cara. Não, Natã foi lá e falou assim: olha, rei, tinha um homem rico que tinha muitas ovelhas, e tinha um pobrezinho que só tinha uma ovelha. O pobrezinho o rico recebeu visitas, e ele pegou a ovelha do pobre e matou. Aí o rei se indignou: no meu reino não acontece isso, essa pessoa tem que morrer. Ele deu a sentença dele mesmo. Aí o Natã falou assim, o profeta Natã falou assim: rei do Senhor, aí
contou a história para ele e ele se derramou aos pés de Cristo. Aí criou o Salmo 51. Crie, ó Deus, o coração do povo, não o Espírito na balada. Agora olha a resposta de Deus. Depois do Salmo 51, o verso 13 diz: então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Disse Natã a Davi: também o Senhor te perdoou o teu pecado, não morrerás. Deus mandou dizer: olha, tu está perdoado, tu não vai morrer. É por isso que ele é considerado segundo o coração de Deus. Independente do que ele fez, ele reconheceu: eu mereço a morte. Se o Senhor me julgar, me matar agora, o Senhor é justo. Eu que sou injusto. Aí ele disse: Senhor, me perdoa, tem misericórdia de mim, molda o meu ser, molda o meu caráter. Aí Deus mudou ele. Viu que nasceu de Davi, saiu de Davi, coração arrependido, Salmo 51. E o outro, que estava também em guarda esperando a morte. Vamos lá no livro de Números novamente, deixando marcado. O verso 35 do capítulo 15 de Números. Então disse o Senhor a Moisés: olha, aquele homem não saiu nada dele, ele foi atrevido, ele ficou: eu quero ver o que acontece. Agora disse o Senhor: tal homem será morto, toda a congregação o apedrejará fora do arraial. Levou-o, pois, toda a congregação para fora do arraial e o apedrejaram, e ele morreu, como o Senhor ordenara a Moisés. Não é 2 pesos e 2 medidas, é coração arrependido e coração não arrependido. O grupo que catou maná, que colheu maná, levaram a cabra, sacrificaram ali, o sacerdote fez expiação pelo pecado e eles foram perdoados. E não aparece mais eles colhendo maná no sábado. O homem que apanhou maná, colheu lenha, catou lenha no sábado, ele foi atrevido, ele vou ver o que vai acontecer. E aí foi, catou maná. Quando pegaram, catou lenha, depois trouxeram ele, apresentaram para Moisés. Moisés não sabia nem o que fazer com ele. Colocaram ele em guarda e esperaram uma resposta de Deus. Deus esperou a resposta do coração desse homem, não teve nenhuma resposta, nenhum arrependimento. Aí Deus falou: pode pegar ele, leva para fora do arraial e todo mundo apedreja ele. Eu estou mandando, apedrejam ele, a culpa dele vai cair sobre a cabeça dele. Ficou para trás isso daí? Ficou? Hoje é diferente. Hoje é diferente. Hoje é diferente. Vocês sabiam que essas pessoas, o grupo que colheu maná e o homem que colheu lenha, que catou lenha, vocês sabiam que representa 2 grupos hoje? 2 grupos. Quem foi aqui que já transgrediu o sábado do Senhor? Levanta a sua mão. Sim. Todos. E por que nós não morremos? Porque me arrependi. Porque nós entregamos a vida ao Senhor. Vimos que era pecado transgredir a lei, transgredir o sábado do Senhor é pecado. Se você está transgredindo o sábado do Senhor, você está pecando. E o que vai acontecer com você é o que vai acontecer com aquele homem. O mesmo que aconteceu, não vai ser apedrejado, só que aí vai ser fogo. A lei do Senhor ela foi dada por fogo, e é o fogo que vai derreter você, se você não se arrepender. Quando eu digo você, olha o tanto de dedo apontando para mim também. Então, aqui eu estou falando de um mandamento. Davi era para morrer porque ele transgrediu os mandamentos também. Não adultera, não matarás. Não foi o sábado, não adulterarás, não matarás. Teve tudo o mesmo peso. O grupo, aquele grupo que colheu maná representa a gente aqui, ó. Nós estamos sendo representados por eles. Sabe por quê? Nós já transgredimos o sábado e às vezes a gente transgride até também, ainda. Não só o sábado, como outro mandamento. Aí sabe o que acontece? Entra a misericórdia de Deus. A gente, Senhor, me perdoa. E a gente vai lutando, brigando contra o nosso eu para não fazer mais. Lá entrou o sacerdote, não foi em ação? Hoje nós temos um advogado junto ao Pai, Cristo Jesus, que intercede por nós. Filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos um advogado junto
culto ao Pai, Cristo Jesus o justo. Mas para os iníquos, o que comete iniquidade, está sabendo, mas comete iniquidade. Representa aquele homem que foi o iníquo, representa os iníquos de hoje. Pessoas que sabem que tem que guardar o sábado, mas fica só dizendo, não é preciso, não é preciso, não é preciso mais guardar sábado. No final dos tempos, ele já tem consciência de que tem que ser guardado esse dia. O que vai acontecer com ele? Desce fogo do céu, e se você é um deles, é fogo no lombo. Não tem meio termo. Teve misericórdia para aquele homem? Não teve. Deus ofereceu a misericórdia, mas quando foi para ele receber o castigo dele, não teve mais misericórdia, porque ele rejeitou a misericórdia. Então não teve mais misericórdia. Por isso que ele foi morto. Mas para os outros, teve misericórdia. E teve misericórdia para esse homem, só que a questão é a decisão. Uns aceitaram, o outro rejeitou. E afinal, o que eu posso fazer no dia de sábado? Ah, mas vocês são legalistas. É o que a gente só ouve, né? Vocês são legalistas. O que eu posso fazer no dia de sábado? Vamos lá no livro de Isaías. Hoje nós vamos passar um pouquinho mais. Isaías. O estudo está bom, nós já começamos já um pouquinho, quando nós já começamos um pouco atrasado na pregação, então a gente vai pegar mais uns minutinhos, tá bom? Isaías capítulo 58, verso 13 e 14. Se você que vai assistir aí no nosso canal quer refutar, o meu telefone, o meu número de telefone é 919 8631 3851. Pode refutar. Isaías 58, verso 13 e 14. Amém. Eu sei que tem uma irmã aqui que ela quer saber como é que guarda o sábado. Quer, minha irmã? Ok. Então nós já vimos que é do pôr do sol a outro pôr do sol que se começa no sábado, assim como os outros dias também. Do pôr do sol a outro pôr do sol. O que eu posso fazer e o que não posso fazer no sábado? Agora eu vou dizer. 58, verso 13 e 14. Diz assim, ó: se tu desviares o teu pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra e honrar não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs, então te deleitará no Senhor. Eu te farei cavalgar sobre os altos da terra e te sustentarei com a herança de teu pai Jacó, porque a boca do Senhor diz. Observe, o que eu posso fazer no sábado ou o que não posso? Eu posso fazer o bem no sábado? Pronto, vamos ver a transgressão do sábado. Eu vou usar a mesma situação, uma com a transgressão e uma sem transgressão. Todo mundo vai me ver como um bom samaritano. Só que diante dos olhos de Deus, só eu fui um bom samaritano uma vez, a outra não. Digamos que hoje seja sábado. Eu saio daqui lá para a BR. A BR, para quem não sabe aqui, ela tem aproximadamente 1,5 km, né? Aproximadamente. Então, 1,5 km. Eu vou daqui para lá num sábado e eu vou com dinheiro. Porque tem um mito aí que adventista não pega dinheiro no sábado. Eu vou com dinheiro. Quando eu chego pela metade da viagem, eu encontro um mendigo lá jogado, precisando de cuidados. Quem é que vai parar para ajudar o mendigo? São poucos que vão parar, né? Mas porque Jesus já me transformou, já me ajudou, já mudou minha vida, eu paro e ajudo aquele mendigo. Eu chamo o táxi. Não chamo nem a ambulância, é o que está mais próximo, é o táxi. Vou ter que pagar? Não foi eu que chamei o táxi? Então eu vou ter que pagar. Então eu paguei. Levo ele até o hospital. Lá eu pego a receita. Lá não tem remédio. Tá? Então esqueci. Lá não tem remédio. Eu pego a receita, vou na farmácia, compro o remédio e o mendigo fica bom. Eu peguei aí. Eu fui um bom samaritano diante dos olhos de Deus, não foi?
O que o mendigo tinha para me oferecer? Nada. Então não tinha nada para me oferecer. E eu usei dinheiro, não usei? Fiz um negócio, negociação aqui, negociação ali, em prol da saúde do ser humano. Mas agora, eu vou ser o bom samaritano aos olhos humanos e aos olhos de Deus? Não. A mesma coisa, eu vou daqui para lá, só tira uma pessoa e a intenção, a minha intenção. Ao invés do mendigo, põe um empresário. Um empresário. Digamos aqui o Tarzan, aqui da nossa cidade, todo mundo sabe quem é o Tarzan, né? Eu não conheço ele. Eu não conheço o Tarzan, mas digamos que ele é bem conhecido. E aí, quando eu vou daqui para lá, eu estou com dinheiro, quando eu vejo, opa, um empresário. Aí eu vou, chamo o táxi, e está agonizando, eu chamo o táxi, vou pagar, paga aqui o táxi. Quando chego no hospital, pego o dinheiro, pego a receita, eu vou lá, compro o remédio e ele ficou bom. Logo, quando eu vi ele é um empresário, se eu cuidar dele agora, quando ele ficar bom, ele vai me ajudar, ele vai ressarcir, vai me dar um trabalho. Ele é empresário, ele tem dinheiro, então ele vai me ajudar. Não me ajudar, mas ele vai retribuir. Eu pequei aí? Por quê? Porque o senhor está se aproveitando da... Eu cuidei do meu interesse, não foi simplesmente do interesse dele. Quando eu vi, opa, já cuidei do meu interesse. Aquela luzinha já veio aqui, ó. Se eu cuidar dele, Você é beneficiado. ele me beneficia depois. Então, aos olhos humanos eu fui o bom samaritano, não foi? Mas Deus conhece a minha intenção. Então eu não fui o bom samaritano diante dos olhos de Deus. É por isso que a Bíblia diz: se tu desviares o teu pé de profanar o sábado, de cuidar dos teus próprios interesses no santo dia. E com relação à alimentação, você faz, olha, nós adventistas, assim como Deus ensinou lá o povo como fazer, a gente faz 6 dias as nossas atividades. Quando chega no 6º dia, a gente faz a comida em dobro e deixa para o outro dia. Apodrece? Não, nós temos recursos hoje, a geladeira, deixa ali, né? Não apodrece. Mas agora você deixou e aí você fez a porção só para a família. E aí você recebeu visitas. Você vai deixar a visita ficar com fome? Não, vai dividir parte de Não. baixo. Diminuir a quantidade. Não, mas você já comeu, já tem comido, pronto. Tá. Para complicar mais ainda, você já tem comido e aí você recebeu visitas. O que você vai fazer? Você vai fazer a comida ou vai deixar o pessoal com fome? Tem que fazer a mãe não comer. Ok, mas um detalhe, você também vai acender fogo. Irmãos, não é pecado você acender fogo. A questão é a mão de obra que tinha antes. Tinha que colher lenha, catar lenha, quebrar lenha. E não tinha um fósforo, eles pegavam ali para sair um fogo. Era um trabalho, era cansativo. Ontem que eu falei esse assunto aqui, né? Eu até pensei com o Antônio ali. Falei assim, não tem coragem de comprar uma cesta para mim no sábado, se eu tinha fome. Eu disse assim, não, porque é para dar só no dia. Amanhã é outro dia. Amanhã eu vou te dar comprar para ela, né? Mas se ela está com fome hoje no sábado e não comeu nada, então o certo é eu ir lá comprar para ela comer naquele dia. Isso mesmo. Então assim, isso mesmo, obrigado pela contribuição. É assim, ó. Se eu fiz, nós já comemos, chegou visitas, não há mal eu fazer, sabe por quê? Para eles. Porque eu estou cuidando agora do interesse de quem? Deles, quem está com fome é eles, não sou eu. Se tu desviares o teu pé de profanar o sábado, de cuidar dos teus próprios interesses no santo dia, pronto, você varre a casa na sexta-feira, deixa tudo varridinho. É necessário no outro dia estar empurrando com a vassoura? Não. Agora sim, mas não vamos ser legalistas. Caiu, o menino veio brincando, trouxe um monte de terra e jogou ali. Você vai deixar agora aquele monte de terra e vai ficar só olhando? Você pode tirar aquele monte de terra, você não está varrendo toda a casa, você tirou aquele está sujo ali. Não é pecado. Aí não, vou ficar em cima da sujeira. Ou digamos, o cachorro veio e ó, pam. Aí não vou deixar aí, hoje é sábado. Aí você vai ficar sentindo aquele odor. Gente, isso é legalismo.
Então você pode sim fazer a limpeza nele. A louça, é preciso estar lavando a louça direto? Não, você pode deixar a louça ali. Lógico que você não vai sujar toda a louça também. Deixa a louça ali. Mas se acabou toda a louça, é pecado lavar? Não. Lave ali aquela louça que você vai utilizar, pronto. Depois das 6 horas você lava tudo. Isso não é legalismo. Isso é o modo que Jesus nos ensinou. Jesus disse: se a tua ovelha cair no buraco dentro de sábado, tu vai lá na sua mão dela e tira? Sim, pode tirar. Só que o povo não tirava a ovelha, porque depois do sábado, depois das 6 horas, podia vender. Mas o ser humano eles não cuidavam. Por quê? Não ia vender o ser humano. Jesus disse: olha, mais vale o ser humano do que a ovelha. Mais vale o ser humano. E o mandamento é: ama o teu próximo. E não é: ama os teus bens como a ti mesmo. E eles esqueceram disso. Então, queridos, não é pecado você guardar o Santo Sábado do modo bíblico, não do modo que o homem pede. O homem chegou ao absurdo. Se não podia cuspir no chão, Jesus chegou a cuspir no chão. Não é pecado cuspir no chão. A gente sabe, fazer um lodo não é pecado. O homem dizia: não, pecou. Jesus não pecou. Jesus cuspiu no chão, fez o lodo, colocou no olho do cego. O cego enxergou? De imediato? Não. Jesus quebrou a primeira tradição, depois a segunda tradição. Tinha um tiro de arco, um tiro de pedra. Onde caísse o arco e a pedra era o limite que o povo colocou ali para o homem obedecer, o limite. Aí Jesus chegou e quebrou aquela tradição. Vai lá no tanque de Siloé esse lado. Ultrapassou o limite que o homem pôs para andar. Aí ele dizia: Jesus pecou, e Jesus não pecou. Porque a nossa Bíblia que permite, é ela que nos manda fazer isso. Aí ele falou assim: mas Jesus saiu para orar no sábado, mas isso foi um ato de amor. Ele não trabalhou. Quando ele espiga no sábado, ele estava com fome, por necessidade. Quando ele espiga, e aí? Eles pecaram? Lógico que não pecaram. Agora, se eles escolhem além do limite, aí já entra o pecado. Tem pega cheia, de tirar, estava. Pois é, mas pronto, detalhe: se o seu dinheiro cair só na sexta-feira, já beirando as 6 horas, já beirando o pôr do sol, e não tem nada para você comer em casa, o que é que você vai fazer? Compreensão necessária. Compre o necessário. Depois das 6, você vai dar em compra. Eu já vi uma escola sabatina uma vez. Só 2 ovos não. Assim que eu me rebatizei, no sábado de manhã, o meu irmão ligou e falou, eu estava deitada e ele ligou e falou: bom dia. Eu falei: bom dia, feliz sábado, porque ele conhece. Sim. Mas hoje é afastado. E ele falou: como é que você está? Estou bem. Ele falou esse bem até assim. Aí eu achei graça. Ele falou: esse homem nessa casa, eu falei, por enquanto só a graça do Senhor. Ou daqui a pouco já na igreja. Ele disse: está bem? Eu falei: não está bem. Aí eu vim embora para a igreja. Quando eu voltei, a minha filha falou: eu não tinha achado o que você. Ele falou: manda uma chave Pix para mim. Aí eu só falei assim para ela: ele está falando, leia lá o que ele mandou e converse com ele, vim embora. Quando eu retornei, ela disse: mãe, o tio mandou um dinheiro, e agora? Eu falei: você vai lá no comércio e compra uma farinha e um açaí e um chá. Ela falou: hoje é sábado. Eu disse: mas Deus sabe o motivo, como que foi. Não tinha, e agora chegou, então. Então a senhora não pecou aí, tá? A senhora não pecou porque foi a questão da necessidade, não pecou, tá? Biblicamente, não pecou, você fez o certo. A senhora fez o certo, tá? Então, queridos, que Deus continue nos abençoando, nos guardando, nos protegendo. Não sei qual a sua decisão. Eu não sei qual é a sua decisão. A minha decisão foi: eu vou guardar o sábado do Senhor. Amém.
independente do que acontecesse, que venha acontecer. Eu confio no Senhor. Amém. Se o Senhor alimentou aquele povo, que lá não tinha empresa, não tinha nada, as pessoas dizem hoje, ah não, mas eu vou morrer de fome, aí não trabalha no domingo, e não morre de fome. Deus alimentava aquele povo todinho, no sábado ele alimentava as pessoas. Então, é diferente hoje. Deus alimenta a gente hoje também. Teve uma certa pessoa que falou assim, ó, o povo que andava no deserto naquela época comia calango, então eu falei só se for seu Deus, que deixava. Porque não é assim. A Bíblia não apresenta que o povo comia calango, a Bíblia apresentava que Deus mandava maná. Às vezes tem que ter resposta quando a Bíblia. É verdade. Só se for o seu Deus, tem que dar calma. Quando quiseres saber qual caminho se deve seguir, lembre-se das palavras de Jesus. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Faz-me, Senhor, conhecer os seus caminhos, guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és meu Deus. E ouve-me, Senhor, quando a ti eu clamo por socorro. Sem ti, Senhor, eu sei que morro, mas em ti eu renascerei de novo. Sem ti, Senhor, eu sei que morro, mas em ti eu renascerei de novo. Quando quiseres saber qual caminho que se deve seguir, lembre-se das palavras de Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Faz-me, Senhor, conhecer os seus caminhos, guia-me a tua verdade e ensina-me, pois tu és meu Deus. E ouve-me, Senhor, quando a ti eu clamo por socorro. Sem ti, Senhor, eu sei que morro, mas em ti eu renascerei de novo. Sem ti, Senhor, eu sei que morro, mas em ti eu renascerei de novo. Amém, Senhor. Amém. O próximo estudo nós vamos ver sobre o selo de Deus. Tá? O selo de Deus. Qual é o selo de Deus? Só fazendo aqui um resumo aqui do que nós já vimos. O dia de guarda é o sábado. Deus ensinou o povo a guardar desde lá quando o povo saiu do Egito. Antes o povo já guardava, como Adão guardou lá no Jardim do Éden. Abraão guardou. E quando chega antes do monte, quando o povo sai do Egito, Deus diz assim, ó, que Deus diz: eu vou pôr o povo à prova se anda na minha lei ou não. E ali na minha lei está o sábado do Senhor. Deus ensina-nos como guardar esse dia. E o detalhe, lá não tinha empresa. Então se você guardar esse dia, você não vai morrer de fome, porque você tem um grande Deus. Amém. Tem Deus que provê. Então, queridos, nós vamos orar ao Senhor, agradecido pelas bênçãos, pela bondade dEle, pela misericórdia dEle. Decida guardar esse dia.
Não é legalismo guardar esse dia. Legalismo é a pessoa ficar batendo de frente e vai perder a salvação. Você é salvo para obedecer, não para desobedecer. Senhor nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos por tua bondade e misericórdia. Amém. Entregamos em suas mãos as nossas vidas e o nosso ser. Pedimos perdão pelos nossos pecados. Nos ajuda, Senhor, a guardar o teu santo sábado, de um pôr do sol ao outro pôr do sol. Não como os judeus guardavam, no legalismo, mas como o Senhor veio e ensinou como se deve guardar. Amém. Nos ajuda, perdoa os nossos pecados, cuida de nós. Em nome e por amor do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Amém. Queridos, que nós tenhamos uma noite maravilhosa na presença de Deus, e você do canal também receba as bênçãos do Senhor e receba as bênçãos do sábado. Faça o seu planejamento. Vou me planejar 6 dias como Deus pede, e no 7º dia eu vou descansar. 6 dias eu vou trabalhar, no 7º dia eu vou descansar como o Senhor pede. Fazendo assim o bem ao próximo. Tenhamos todos uma boa noite.